E aí, pessoal? Então, hoje nós vamos resolver uma questão sobre torre de absorção. Essa questão foi tirada do concurso da Petrobras no ano 2010 para químico de petróleo. Então, vamos começar a questão. Antes eu vou colocar um esquema aqui sobre ah, uma torre de absorção. Um, um esquema geral assim. Então, vamos lá. Para separar o amoníaco presente em uma mistura gasosa amoníaco-ar com 6% molar de NH3, então o que acontece? Se eu quero separar essa mistura gasosa amoníaco-ar, eu vou alimentar ela nessa torre de absorção. Então estou entrando aqui com essa mistura gasosa amoníaco-ar e essa mistura possui uma fração molar de 6% em NH3. Isso quer dizer que para cada 100 mol de gás que eu alimento nessa torre de absorção, 6 mols são de NH3 e o resto seria de ar. Então, a soma da fração de todas as espécies nessa corrente tem que ser igual a 1. Então, se 6% é de NH3, o resto vai ser tudo de ar, né? Seria o equivalente a 94%. Continuando, ainda fala, lava-se essa mistura em um único estágio. Então, essa torre de absorção possui um único estágio. Nós podemos simplificar, então, o esquema dessa torre de absorção, assim, dessa forma. Então, lava essa mistura com água reciclada 293 kelvins, contendo uma quantidade de amoníaco de 0,008 mol de NH3 por mol de água. Tá, então aqui eu vou lavar essa, essa mistura gasosa com água reciclada. Eu vou inserir água reciclada para lavar essa mistura gasosa e a composição dela é o seguinte: eu vou ter 0,008 mol de NH3 por mol de H2O. E aí o problema ainda diz que a composição de NH3 no produto gasoso é de 0,02 mol de NH3 por mol de ar. Então a mistura gasosa que vai estar saindo dessa torre de absorção vai ter uma composição de 0,02 mols de amônia por mol de ar. Aqui foi dado ainda a curva de equilíbrio para esse sistema e o problema pede a composição do produto líquido, a razão entre a vazão molar do solvente e a vazão molar do ar também. Uma coisa que deve ser observada é que nesse diagrama de equilíbrio, a composição da fase gasosa é dada em mol de NH3 por mol de ar, e a composição na fase líquida é dada em mol de NH3 por mol de H2O. Então, as frações da composição de cada corrente aqui tem que ser transformada de acordo com o que é considerado nesse diagrama. Então, aqui a primeira coisa que deve se fazer é transformar essa fração molar de NH3 para algo equivalente a isso aqui. Tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos considerar que eu estou alimentando 1 mol de gás. Tá? Então, para 1 mol de gás, desses 1 mol, 0,06 mols vão ser de NH3 e 0,94 vai ser de ar. Então basta pegar 0,06 e dividir por 0,94, que vai dar 0,064 mol de NH3 por mol de ar, né? Porque aqui eu posso cortar esse mol de gás aqui, um mol de gás aqui, um mol de gás aqui, um mol de gás aqui. Então vai ficar mol de NH3 por mol de ar, tá? Então, vou ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vou ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar mol de NH3 por mol de ar. Então, vai ficar
Com esse dado que nós obtivemos, nós vamos começar a marcar alguma coisa nesses diagramas, as composições da fase gasosa e da fase líquida. No topo da coluna nós já temos a composição da fase gasosa e da fase líquida. Então já posso marcar aqui nesse gráfico, né? Eu tenho 0,02 na fase gasosa e 0,008 na fase líquida, né? Que daria 0,01, 0,008 mais ou menos aqui. A marcação aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui, ó. Tá aí. Só que na base dessa torre de absorção eu não tenho a composição da fase líquida. Na verdade, isso é o que eu quero saber. Mas eu tenho a composição da fase gasosa e isso pode servir como uma condição limitante da minha coluna. Então eu vou marcar aqui uma linha que vai representar essa condição limitante, né? Que é a composição da fase gasosa tem que ser 0,064. Aqui. Deve-se lembrar que essa torre de absorção só tem um único estágio. Então aqui eu vou fazer, né, somente um degrau nesse diagrama. Então fazendo o degrau, e quando for fazer a linha vertical aqui, eu vou fazer de tal forma que eu pare nessa condição limitante. E aí, a partir disso eu consigo determinar minha linha de operação. Nesse ponto em que ocorre a interseção entre a nossa condição limitante, né, da composição do gás e a nossa linha de operação, é onde eu consigo determinar as composições da base dessa torre de absorção. Então aqui, ó, pode ver, ó, nesse ponto aqui eu vou ter a composição do gás igual a 0,064 e a composição do líquido que está saindo desse estágio vai ser aproximadamente 0,026 mol de NH3 por mol de ar. Então fizemos a letra A já. Bora para B. Agora, para determinar a razão entre a vazão molar do solvente e a vazão molar do ar, nós vamos ter que utilizar o balanço de molar por componente em relação à amônia. Antes disso, eu vou fazer uma observação aqui. A quantidade de solvente que entra na fase gasosa, né, vai ter que ser igual à quantidade de solvente que entra na fase gasosa. E a mesma coisa serve para a fase líquida, tá? Só que o que acontece? Quem que é o solvente na fase gasosa? O ar. Então, por que todo solvente que vai entrar na fase gasosa vai sair ainda nessa corrente aqui de fase gasosa? Porque o ar não vai condensar, ok? A mesma coisa vale para a água. A água vai entrar nessa corrente líquida e toda essa água vai sair na corrente líquida, né? Porque a água não vai evaporar. É isso que nós estamos considerando. Então, vamos embora para o balanço molar. Como que funciona esse balanço por componente? A quantidade de amônia que entra nessa torre de absorção vai ter que ser igual à quantidade de amônia que sai dessa torre de absorção. Então, qual é a quantidade de amônia que entra nessa torre? Vamos começar pela corrente líquida. Para nós sabermos a quantidade de amônia que está entrando pela corrente líquida, basta multiplicar a vazão de solvente, que seria o H2O que está entrando nessa torre na fase líquida, vezes a composição, vezes a fração, né, de amônia nessa corrente, que seria isso aqui, né, o LS vezes a composição aqui. Mas também está entrando amônia na corrente gasosa, então nós temos que considerar isso também, né? Então, como que eu calculo a quantidade de amônia que está entrando? Seria a vazão de solvente que entra nessa torre de absorção vezes a composição dessa corrente, né, em relação ao amônio.
isso que está entrando tem que ser igual ao que está saindo. Então o que está saindo seria essa corrente aqui de gás e essa aqui de líquido. E é de forma análoga como nós fizemos para o gás, né? Seria a quantidade de solvente que sai na fase líquida vezes a composição dessa corrente. Mais a parte gasosa aqui, né? Seria a vazão do solvente na fase gasosa, na corrente gasosa, vezes a composição dessa corrente gasosa. Nós queremos saber o que? Seria a vazão do lado solvente na fase líquida e a vazão molar do ar. Tá? Então seria na verdade o LS sobre o GS. Para fazer isso eu vou dividir tudo por GS. Okay? Então se eu dividisse ficaria o que? Ficaria isso daqui, né? Porque GS sobre GS eu anulo aqui. Então vai ficar o que? LS sobre GS x0 mais o y2 igual a LS sobre GS x1 mais y1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y1, passar para o outro lado negativo e pego esse termo aqui, passo para o outro lado negativo e ponho o LS sobre GS em evidência. Tá? Então aqui y2 menos y1, ponho o LS sobre GS em evidência, então fica x1 menos x0. E aí eu posso passar esse x1 menos x0 para o outro lado dividindo. Ficaria isso daqui. Eu tenho esse y2, que não está nesse slide, mas é 0,064, né? Tenho o y1, que é 0,002. Tenho o x1, que é 0,026. E tenho o x0, que é 0,008. Então, a partir só substituir isso daí, assim, e eu acho o LS sobre GS, que é 2,44. Então é isso, se gostou, pode deixar um like aí e obrigado.